Então, essa conversa toda aqui é só para dizer o seguinte, é uma coisa que facilita a vida na hora que você vai fazer algumas deduções geométricas. Se a velocidade não se anula, a curva é C1. Vamos dizer, tipicamente assim, pensando que a gente está fazendo mecânica. Então, os movimentos têm aceleração. Tem aceleração significa que tem segunda derivada. Se tem segunda derivada, a primeira derivada é contínua. Então, a primeira derivada é contínua. Se ela não se anula, então o bicho anda sempre para frente, não volta. E aí você pode sempre reparametrizar por comprimento de arco. Porque na nossa cabeça tem coisas que a gente deduz que são geometria. A gente está interessado na curva e não na maneira de percorrer a curva. Então, se você sabe que você pode percorrer aquela curva com velocidade sempre de norma igual a 1, isso facilita muitas coisas. Por exemplo, se a velocidade tem norma sempre igual a 1, a aceleração é perpendicular à velocidade. Então, você não tem aceleração tangencial, a aceleração normal já é a própria aceleração. Então, é um truque poderoso para a gente não perder muito tempo nas contas ou não se arriscar a errar muito nas contas. Beleza? Eu senti pelo silêncio aqui que muita gente já está pedindo pinico aqui dessa história, mas se você... Olha só, pensa só, esquece as contas. Né? Você tem aqui, está andando aqui no tempo e aí está percorrendo essa curva. Aí você tem um cara que mede, para cada t, mede o comprimento do arco até aqui. Aí você faz a função que bota para cada t o comprimento de arco de A até t. Aqui. Então, na medida que o t vai andando aqui, esse comprimento que você vai medindo aqui é exatamente o mesmo comprimento que você vai medindo aqui. Então, se você pegar um ponto daqui e associar o ponto certinho lá, se você andar 1 milímetro aqui, você anda 1 milímetro aqui. Se você andar 10 centímetros aqui, você anda 10 centímetros aqui. Você está sempre andando direitinho. Então, se você medir o comprimento de arco da curva que você define daqui para cá, ele está correspondendo, quer dizer, se você fizer o gráfico assim, 0L, e aí olhar o comprimento L de S aqui o S. Então, o que acontece? Você vai levar o 0L no 0L, vai ter um quadradinho aqui, vai andar assim. A derivada disso é 1. E a derivada disso é a derivada em relação a S disso aqui. O que significa não voltar? É porque se a velocidade pudesse anular, você pode vir assim. Aí, é aquela história famosa atribuída ao Einstein. Diz que o Einstein estava em Princeton, caminhando por um caminho assim, encontrou um colega, começaram a conversar e tal, aí na hora que se despediram, ele perguntou assim, peraí, quando a gente se encontrou, eu estava vindo de lá ou de lá? Aí o cara disse, estava vindo de lá. Ah, então já almocei. Conseguiu ir em frente. Mas a história aqui, quer dizer, o cara parou aqui para conversar e aí ele pode voltar, porque ele parou, a velocidade é 0, não tem nenhuma descontinuidade agora se ele voltar. Mas aí se ele volta, o comprimento, visto como simplesmente a medida desse arco, dá isso aqui. Mas o espaço percorrido dá isso mais isso. Então, quando a velocidade se anula, você não pode garantir essa história aqui. Tem esse detalhe que eu chamei a atenção. Se a curva volta sobre si mesma, você pode não anular a velocidade, mas ficar andando. Mas, de qualquer maneira, não tem problema. A parametrização por comprimento de arco significa simplesmente que você tem o parâmetro aqui, aí você pega uma variação ΔS aqui no parâmetro, aí tem o correspondente arco aqui, esse comprimento é igual a esse. Isso significa que a velocidade, em norma, é sempre igual a 1 e a aceleração
é sempre perpendicular à velocidade. Então, simplifica a vida. Quer dizer assim, essencialmente, curvas sem bico, em geral, você pode ter essa curva assim, tem um movimento aqui que voltou. Não quer dizer que você não possa parametrizar essa curva, pensando que você sabe o que é essa curva, quer dizer, por comprimento de arco. Você não pode reparametrizar aquele movimento por comprimento de arco. Ok? Ó, primeira coisa, então, entender a historinha daqui. Isso aqui é só uma conta para dizer... É mais para dizer o seguinte, isso aqui é menos uma demonstração do que eu falei lá, mas mais uma coisa para você dizer, não, então o teorema da função inversa deve ser verdade mesmo, porque ele funciona nesse caso aqui. Se ele não funcionasse, você estava errado. A gente pode partir do comprimento de arco para fazer uma coisa também que tem a ver com medida de ângulo. Chamar assim, variação de ângulo. Vamos fazer primeiro uma coisa assim, ver coordenadas polares. A questão é a seguinte, você tem uma curva andando aqui, e aí você quer medir esse ângulo aqui. Quer medir aqui, bota o círculo unitário aqui, chamar esse ângulo aqui de θ. Aqui C de A, C de B. Mas vamos também considerar a seguinte possibilidade, né? Se você tiver assim, digamos aqui, C1 de A, C1 de B, uma outra curva, que você vai e volta, a gente mede a variação de ângulo assim. Tá? Quer dizer, vamos contar o ângulo sempre positivamente no sentido trigonométrico e negativamente no sentido horário. A ideia seria, vamos dizer, uma das possíveis motivações seria tentar escrever assim, ó, você tem C de t igual a x de t, y de t, e eu quero escrever em coordenadas polares. Quer dizer, eu quero escrever r de t é igual a x de t ao quadrado, mais y de t ao quadrado, tira a raiz quadrada, mais o θ de t, bom, a gente vai ter que pegar aqui um arco seno, arco cosseno, arco tangente, alguma coisa assim, né? Por exemplo, a gente pode botar arco cosseno x de t sobre r de t, ou arco seno y de t sobre r de t, ou arco tangente y de t sobre x de t. São possíveis definições, todas elas problemáticas, né? Porque tem horas, aqui no arco tangente, tem hora que o x de t se anula, e é um problema. E o arco cosseno e o arco seno, você, quando dá a volta, tem problema também na função. Não são funções que estejam definidas assim
toda parte. Mas tem uma coisa que elas têm em comum, é que se você calcular a derivada, qualquer uma dessas definições, se você calcular a derivada, né, calcula aqui o θ ponto de t. Vamos fazer uma, vamos escolher uma aqui. Acho que eu vou fazer essa aqui que não tem R, senão eu teria que ainda calcular a derivada de R. Né? Então, arco tangente, usando essa daqui. Então, isso aqui é um arco tangente. Aliás, acho que é a única que eu sei a derivada. A derivada do arco tangente, x é 1 sobre 1 mais x2, não é isso? Então, aqui você teria 1 sobre 1 mais x, vou botar assim só, x sobre y ao quadrado, vezes a derivada, aliás, y sobre x, né? Y sobre x ao quadrado, vezes a derivada disso daqui, que dá x2, xy ponto, menos y, x ponto, que é igual a menos yx ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2. E essa derivada aqui, ela não tem problema. O único problema dela é no 0, 0, onde é razoável, né? Não dá para você calcular o arco, o ângulo quando a curva passa por aqui. Então vamos supor que a curva não passa pela origem, né? Vamos pensar assim, C de AB em R2 menos a origem, né? C de T igual a X de T, Y de T, de classe C1. Então a gente tem essas funções aqui. Exercício, calcule a derivada usando essa fórmula, calcule a derivada usando essa fórmula. E, por favor, não me obtenha nada diferente disso, porque senão tudo que eu vou dizer vai cair por terra. Uma maneira de evitar essas funções seria fazer o seguinte: você define o θ de t, assim, você define aqui, pega um cara aqui e chama esse cara aqui de θ0. Entendendo? Você pega esse ponto inicial aqui, o θ0, aqui você tem um x, né? Esse aqui é o x de A, y de A. Aí você pega um ângulo cujo cosseno seja x de A sobre R de A e o seno seja y de A sobre R de A. Se você dá dois números, tais que a soma dos quadrados deles é 1, tem um arco que tem o primeiro como cosseno e o segundo como seno. Então você pode começar aqui no θ0. Vamos dizer assim, ó, θ de t é θ de A mais integral de A até t, de θ ponto de tal, de tal. Esse é o teorema fundamental do cálculo, né? Se eu tenho a derivada e o valor inicial, é isso aqui. E isso aqui, eu posso escrever assim. Então, isso aqui é igual a θ de A mais integral de A até B, de menos y de A até t, menos y x ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2. Tá? Não vou botar a variável aqui, mas a variável aqui não é t, porque t é limite de integração. Podemos definir assim. Vou fazer uma outra dedução disso. Quer dizer, vou guardar só essa